Olá, seja muito bem-vinda, eu sou a Andréa Moreira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer a parte 2 do vídeo que eu fiz do Papo de Segunda da semana passada, sobre por que você não é rico, quais os motivos que impedem você de ser rico. E esses princípios que eu vou falar, você pode aplicar em qualquer área da sua vida, não apenas na área da abundância, do dinheiro, da riqueza. E é muito importante a gente ter esse conhecimento para poder avaliar dentro da nossa vida se a gente está realmente tendo essa situação e assim a gente pode mudar a trajetória. Bom, eu sou especialista em mudança de hábitos, se você não me conhece, eu sou a Andréa Moreira e eu estou nessa jornada trazendo hábitos positivos para você ter uma vida extraordinária, para você ressignificar a sua história. Bom, eu vou começar falando com a falta de motivação. Bom, motivação é algo que vem de dentro para fora. Se você não tem motivação pelas coisas que você tem que fazer, é porque realmente você não está alinhado com o seu desejo. Como assim, Andréa? Como eu não estou alinhado com o meu desejo? Muitas vezes a gente trabalha numa empresa por causa do salário, porque a gente já tem uma profissão, porque a gente começou uma carreira e de repente não está mais satisfeita. E aí você fica desmotivado, você não tem aquela energia inicial, aquela energia que te empolga, que faz você sair da cama correndo, empolgada, querendo começar o dia. Essa motivação, ela só é possível de dentro para fora. Então, quando você vai num lugar e você assiste uma palestra, vê um filme, às vezes vê alguma coisa que te deixa animado, isso não é motivação, isso aí é uma empolgação. Você até pode ficar ali inspirado, mas o motivo para a ação, ela tem que vir do coração, tem que vir de dentro. Então, é importante que você avalie o que você está fazendo agora e se realmente te satisfaz. Porque se a gente passa boa parte do nosso tempo no trabalho ou fazendo uma atividade para ter um recurso financeiro, é importante que seja no mínimo prazeroso. Não precisa ser o trabalho dos sonhos, mas algo que você pelo menos se identifique ou goste. Mesmo que você hoje perceba que não gosta nada daquilo que você faz, só faz ali por dinheiro, você pode pensar numa mudança de carreira, numa transição de carreira. Você não precisa ficar limitado a esse lugar fazendo essa mesma coisa, ou talvez mudar de áreas. Às vezes você está muitos anos trabalhando na mesma empresa e você tem medo de mudar porque você fica ansioso, receoso de não se manter em outro lugar. Mas estar paralisado por causa do medo vai realmente te desgastando. E às vezes você poderia só mudar de ambiente e você já vai sentir uma vitalidade diferente, uma motivação a mais. Então, a falta de motivação realmente faz com que se sinta muito cansado. Você quando chega em casa, se sente drenado a sua energia, sabe? Quando você não consegue mais pensar em outra coisa, não consegue pensar numa renda extra ou fórmulas de você mudar o que você está fazendo. Então é importante a gente avaliar se realmente você está fazendo aquilo que você gosta, se faz sentido para você e se existe a possibilidade de você fazer uma transição de carreira, se você perceber que aquele lugar não faz mais sentido, certo? Eu tô aqui olhando aqui as minhas anotações para não esquecer nada, tá? Outra coisa que faz com que você não tenha riqueza é a falta de paciência para colher os frutos a longo prazo. Bom, se uma pessoa quer ser rica, é lógico que não vai acontecer da noite para o dia, a menos que ela ganhe na loteria ou de repente case com uma pessoa rica ou herde algum dinheiro, mas teoricamente, quando você vai construir a riqueza, ela tem um período aonde precisa ser plantado e depois vem a colheita. Mesmo aquelas pessoas que você vê de repente com muito dinheiro, elas tiveram um período onde elas estiveram dedicadas a plantar. Você não viu, você não sabe, então não pode dizer que do nada ela começou um negócio hoje e amanhã já estourou. Pelo menos alguns meses ela passou trabalhando isso, seja mentalmente ou seja realmente desenvolvendo habilidades, virtudes,
competências. Então, precisa ter tempo para amadurecer, precisa ter tempo para entender o negócio. Para você sair do zero, completo zero, e empreender, é importante entender que às vezes você não tem ainda desenvolvido algumas virtudes ou capacidades, as soft skills. Então é importante você ter essa paciência, não ficar frustrada porque você já não conseguiu na primeira tentativa. Até porque quando você fica frustrada é porque você criou expectativas falsas, exageradas, ilusórias sobre o resultado que você teria sobre determinada coisa. Então é importante você avaliar se realmente você não fez o que tinha que ser feito ou se você criou uma expectativa exagerada, porque geralmente é isso que acontece. Quando você entende que tudo leva um tempo, assim como uma planta leva um tempo para colocar a semente na terra e até ela dar os primeiros brotos e até ela crescer e se desenvolver, tudo também precisa de tempo, assim como o seu negócio, um relacionamento, tá na sua melhor forma, cuidar do corpo, aprender um idioma. Quando você viaja para um outro lugar para morar, você precisa se adaptar com o lugar. Tudo exige um tempo. Então, precisa ter paciência e precisa exercitar essa paciência, certo? Outra coisa, má administração do tempo e falta de produtividade. Esse é um outro motivo muito importante que as pessoas às vezes não se dão conta. Elas falam, reclamam que estão sempre sem tempo, mas quando você vai avaliar, elas estão perdendo tempo com coisas que não vão levá-la à riqueza ou à vida que elas desejam. Quais são essas coisas que fazem perder tempo? Ficar nas redes sociais, ficar assistindo série, usar tempo que deveria estar focado no seu negócio ou naquilo que é importante, estar resolvendo outras questões que não são tão importantes. Às vezes são urgentes, mas se são urgentes, elas nem deveriam fazer parte, porque a nossa vida ela tem que ser estruturada de uma forma que você não fique apagando incêndios. Se você gasta muita energia resolvendo o problema dos outros, ajudando a família, você não vai ter tempo e nem energia para cuidar dos seus negócios, para fazer a riqueza que você deseja. É importante ter tempo para se dedicar àquilo que você deseja, colocar foco, expande, ou seja, você está olhando numa direção, com todo o seu esforço, toda a sua dedicação, todo o seu tempo, você vai fazer com que aquilo se desenvolva. Quando você está colocando prioridade em outras situações, você não vai ter o seu negócio prosperando e muito menos fazer dinheiro. Então é importante observar, sim, eu estou tendo foco? Eu estou olhando para aquilo que eu preciso ou eu estou me distraindo com a vida, me distraindo com as situações? Pensa aqui comigo. Todos nós temos 24 horas. Todo ser humano tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. A questão é, o que você faz com as suas 24 horas? Porque se um bilionário tem 24 horas e ele consegue fazer milhões, fazer um monte de negócios, ter empresas em vários lugares, em vários setores, várias áreas, ter contatos com várias pessoas e também ter família, se cuidar, você que tem ali seu trabalho, seu emprego, o que que você faz com as outras horas? Aonde que você está alocando o seu tempo? Porque ali você já vai ter um indicativo do que está errado. Não errado, mas o que você está fazendo com o seu tempo, por isso que você não está encontrando energia ou tempo sobrando para fazer aquilo que você precisa para fazer riqueza. Eu ouço muita gente falando, eu não tenho tempo. Mas o tempo é igual para todo mundo. E tempo não é sobre ter, é sobre organização, é sobre colocar foco, é sobre colocar prioridade para aquilo que é importante, certo? Outra coisa, falta de aprendizado contínuo e desenvolvimento pessoal. Hoje nós temos uma infinidade de cursos, de processos que você pode fazer para se desenvolver. Muitas pessoas acham que é jogar dinheiro fora ou que não é a prioridade, mas o maior investimento que você pode fazer para fazer riqueza é em você mesmo. Porque, afinal de contas, quem vai gerar a riqueza são
as suas competências, aquilo que você tem de habilidade desenvolvida. Se você é bom em vendas, você é bom em negociação, você é bom em comunicação, você tem a habilidade de se comunicar e ser assertivo nas suas reuniões ou, enfim, nas suas conversas. Se você tem persuasão, você sabe ter uma conversa persuasiva. Tudo isso são habilidades que nem todo mundo tem, assim, inato. Às vezes você precisa desenvolver, precisa fazer um curso, precisa ter uma mentoria. Então, continuar estudando, continuar se aprimorando, exercitando isso, você tem muito mais chances de ter riqueza. As pessoas que mais têm sucesso não são aquelas pessoas que estão trabalhando loucamente, porque elas não poderiam ter todo esse dinheiro e todo o sucesso sozinhas, elas precisam de outras pessoas. Mas elas precisam também ter poder de persuasão ou comunicação para poder convencer essas pessoas a virem trabalhar com elas. Pessoas que fazem sucessos, elas precisam de pessoas preparadas, elas precisam de um grupo de pessoas que estejam vestindo a camisa, ou que estejam empenhadas, que estejam acreditando naquela ideia para que o negócio cresça. Então, não é sobre você fazer tudo e saber fazer bem feito. É você, principalmente, saber encontrar as pessoas certas que vão te ajudar no seu processo de crescimento financeiro. Outro impeditivo para você não estar fazendo dinheiro: dificuldade com lidar com a mudança e adaptação. O mundo está mudando o tempo todo. Todo mundo está vivendo essa transformação. Só que existem pessoas que ficam paralisadas. Elas têm medo da mudança, têm medo do novo, têm medo de dar um passo, têm medo de ir para o desconhecido. Só que se você não fizer esse movimento, você vai ficar para trás. Porque as tecnologias estão avançando, novas profissões estão sendo criadas, outras estão acabando. Então é importante estar acompanhando esse movimento e não ficar amedrontado com o que vem por aí, pelo que vem de novo. Por que será que muitas pessoas, por volta dos 50 anos para cima, têm dificuldade com as tecnologias? Porque não acompanham, elas têm medo de pegar um computador e de teclar nas coisas, têm medo de não conseguir. Mas se você estiver o tempo todo se atualizando e acompanhando o que está acontecendo, você não precisa ter medo. Até porque você precisa aprender algo novo. Se você precisa aprender algo novo, lembra do que eu falei, tem que ter paciência para aquilo crescer, aquilo germinar, aquilo poder ter forma. Então não precisa ficar assustado com algo novo. Dê-se tempo para aprender. Se coloca no lugar de aluno, não tenha arrogância de achar, eu sou adulta, já deveria saber, ou deveria saber tudo. Não. Você, quando está em frente com alguma coisa que você não conhece, você é aluno. Então, você precisa ter a paciência, assim como um estudante, quando entrou no colégio, não sabia falar, não sabia escrever, não sabia ler, o que acontece? A pessoa ali levou 1 ano para poder aprender a ler e escrever. Então, por que você acredita que você fez uma aula e, de repente, você deveria saber tudo? Então, esse é um grande aprendizado. A gente tem que ter paciência para aprender coisas novas e não ter medo de aprender coisas novas. E sempre que tiver a oportunidade, isso também te ajuda no cérebro, ajuda que você faça novas conexões neurais, isso ajuda na sua cognição cerebral, você cria novos caminhos neurais e isso te ajuda também no seu desenvolvimento e faz com que você não perca a capacidade de aprendizado, de concentração, de foco. Certo? Então, quando for estudar alguma coisa, tenha paciência no seu processo e não tenha medo. Outra coisa importante, que talvez seja esse o problema porque você não está enriquecendo, é a falta de habilidade de negociação e resolução de conflitos. Eu acredito que essa é uma das habilidades que mais deveria ser desenvolvida. Por quê? Porque tudo na vida a gente precisa negociar. Quando a gente deseja alguma coisa do nosso parceiro de vida, por exemplo,
a gente precisa negociar. A gente precisa ter a capacidade de ter uma conversa adulta, sem ser emocional, com base na razão, tranquila, onde você vai apresentar os seus argumentos, vai conseguir expor aquilo que você pensa e aquilo que você acredita. A mesma coisa quando tem conflitos. Saber sair de um conflito sem brigar, sem se desgastar, também é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então é importante aprender sobre isso para que você entre numa conversa preparada. Por exemplo, para quem quer fazer riqueza, vai ter que negociar com várias pessoas, vários fornecedores, clientes, colaboradores, sócios, enfim, todas as pessoas envolvidas. É necessário, existe uma conversa, é necessário negociar. E a mesma coisa você que trabalha numa empresa, se você quer um cargo melhor ou você quer uma promoção, um salário melhor, você vai precisar aprender a negociar. Então, tudo na vida precisa uma negociação, precisa saber se colocar, sem brigar e sem se estressar. Então, é importante que você comece a observar se você é uma pessoa que sabe fazer essa negociação ou sabe sair de conflitos ou não entrar em conflitos, evitar os conflitos através de uma boa comunicação. Outra coisa que impede você de não ser rica é não ter uma mentalidade empreendedora. O que é essa mentalidade empreendedora? Existem pessoas que vão passar a vida toda acreditando que não são capazes de empreender, que devem ser funcionários. E tá tudo bem. O problema não é esse. O problema é que se você quer fazer fortuna e você acredita que se manter num trabalho vai te dar essa fortuna, aí que é o problema. O problema é que se você não empreender, dificilmente você vai conseguir fazer grandes fortunas, a menos que você passe a vida toda economizando, porque uma pessoa, para fazer riqueza, ela vai precisar empreender. Para ela ter mais lucro, para ela ganhar mais, ela vai ter que gerar valor para mais pessoas. Porque quando você trabalha numa empresa, você gera o seu valor para uma pessoa, ou não uma pessoa, mas uma instituição. Quando você empreende, você gera valor para mais pessoas. Então, você tem que ter essa mentalidade de expansão, de criação. E mesmo que você não saiba como empreender, também existem cursos, mentorias, existem vários caminhos, existem várias ferramentas para você usar para você empreender. Então, você não está sozinho nessa jornada. Não precisa ter medo. Medo, ele é necessário para você não se arriscar de forma errada, de forma sem responsabilidade ou sem pesar as coisas e aprender. Agora, é necessário ultrapassar esse medo e começar a empreender se você deseja riqueza na sua vida. Bom, próximo, falta de confiança nos próprios talentos e habilidades. Esse aqui é muito comum. As pessoas, elas subestimam a sua capacidade ou elas não reconhecem os seus próprios talentos, não sabem se enxergar como verdadeiramente são. Então, mesmo que você não se sinta pronto, habilitado, capaz, você também tem a possibilidade de desenvolver. Você não precisa saber tudo, você não precisa ter todas as respostas, mas principalmente você precisa confiar em você e precisa acreditar que você é capaz de dar esse passo de empreender em algo que você deseja. Então, é isso que você tem que olhar. Você tem a confiança necessária para você empreender? Você tem a autoconfiança suficiente para dar esse passo? Porque dessa forma, mesmo que você precise aprender coisas no processo, porque todo mundo que vai empreender ou vai começar um negócio novo precisa aprender. Por mais que você tenha algum conhecimento, você é administrativo, gerencial, de negócios, toda vez que você vai empreender, você vai encontrar desafios que você nunca passou. E isso também requer um aprendizado. Aprender com as experiências, com os erros,
cair e se levantar e continuar. E só assim você vai se fortalecer. Mas se você não tiver uma autoconfiança inabalável, provavelmente você vai se frustrar e vai até, talvez até desistir na primeira vez que você tiver um fracasso. Então é importante você cuidar da sua autoconfiança antes de você empreender em qualquer área da sua vida. Outra coisa muito importante: falta de networking, conexões importantes. Ai, conexões. O que são conexões? É você ter uma rede de pessoas que você conhece e que você mantém contato em um certo grau, um certo nível. Quando a gente se desconecta das pessoas, a gente tem muito mais dificuldade de conseguir negócios, de parceiros, e a conexão ela é necessária porque as pessoas já te conhecem, conhecem seu trabalho, então é muito mais fácil elas indicarem ou mesmo você criar parcerias. Então é muito importante você ter uma rede de pessoas aonde você vai estar ali contribuindo com a vida delas, contribuindo com alguma coisa para elas, para que no momento que você precisa, você possa contar também com esse networking. Então não é só sobre pedir, querer que as coisas venham para você, mas você também ter a habilidade de você contribuir com a vida dos outros ou com o negócio dos outros para que no momento que você precise, não fique aquela sensação de que você só procura quando precisa de alguma coisa, sabe? É você também entender que existe uma troca. Você contribui e as pessoas também contribuem com você. Então é importante você tá sempre, desenvolvendo esse networking, sempre conhecendo novas pessoas, você ampliando essa rede de pessoas que você conhece, porque isso vai ser muito benéfico no seu futuro. Eu tive grandes oportunidades por causa das minhas conexões, das pessoas que eu conhecia e que eu mantive ao longo da minha vida. E nos momentos difíceis eu pude contar com elas porque eu estive sempre presente. Eu não procurava só quando eu estava na baixa, quando eu estava com problemas ou dificuldades. Então essas pessoas estavam sempre fazendo parte da minha vida e eu pude sempre estar presente. Por isso que quando eu precisava, era muito fácil de acioná-las e ter o retorno positivo delas, ok? Outra coisa muito importante: procrastinação e adiamento das tarefas importantes. Então, aquela pessoa que está sempre procrastinando. E aqui eu quero fazer um parêntese. Procrastinação, ela acontece geralmente quando você não está alinhado com o seu desejo. Porque quando você tem um desejo muito ardente, quando você sabe aquilo que você quer, você está apaixonado, você está motivado, dificilmente você procrastina. Mas também tem uma outra coisa muito importante que você deve saber sobre a procrastinação. Ela pode vir disfarçada de perfeccionismo. É, parece incrível, mas é verdade. Às vezes é aquela pessoa que fica procrastinando porque ela quer fazer o melhor, ela quer fazer a melhor entrega, ela quer aprimorar aquilo que já tá bom. Então ela não consegue se colocar na vida. Uma pessoa que vai empreender e quer fazer dinheiro, ela vai ter que arriscar, ela vai ter que fazer coisas difíceis, ela vai ter que fazer coisas além, ela vai ter que entregar mais e não dá para ficar esperando o momento perfeito. Um exemplo disso é o Steve Jobs com o iPhone. Ele não fez a versão melhor ou a última versão ou tudo que ele poderia fazer. Ele fez o que ele podia com o que ele tinha e ele fez a primeira entrega. E ao longo dos anos, a Apple foi desenvolvendo novas versões e foi aprimorando aquilo que começou lá com uma versão. Então, assim que você tem que levar para a vida. Você talvez tenha um produto que você quer lançar, um serviço que você quer oferecer para as pessoas, e talvez você não esteja ainda 100% com, ai, isso aqui é o máximo, mas você vai se desenvolvendo no processo, vai melhorando a cada entrega, vai aprimorando. Porque se você tem preocupação em fazer a melhor entrega, você quer dar o melhor serviço, o que você tem que fazer? Você tem que se preocupar em entregar e melhorar, entregar e melhorar. E também a experiência é que vai fazer com que você fique cada vez melhor. Dificilmente uma pessoa vai melhorar ela com ela mesma, por exemplo. Se eu tenho aqui um serviço
que eu quero entregar de mentoria, como que eu vou ser melhor mentora se eu ficar só na teoria, se eu ficar só estudando? Eu vou precisar entrar em contato com as pessoas para saber as dificuldades, para saber também como que eu faço a entrega, se aquilo que eu faço é suficiente, se eu preciso melhorar, qual aspecto eu preciso melhorar, talvez seja na minha didática, talvez seja na minha forma de comunicação. Tudo isso só é possível observar quando eu vejo o resultado dos meus clientes, quando eu vejo o feedback deles. E aí eu consigo analisar e saber se realmente eu estou indo na direção certa ou não. O que eu vejo é muita gente paralisada, existe um sabotador que realmente ele impede você de dar o próximo passo e ir para o próximo nível, porque fica naquela do, ah, mas eu preciso melhorar isso, eu preciso me aprimorar mais, eu preciso fazer mais um curso, e aí a pessoa entra na obesidade mental de estar sempre procurando aprender mais, mas nunca consegue finalizar aquilo que se propõe. Então, se esse é o seu caso, preste atenção, não se distraia e faça a entrega que você tiver que fazer e melhore ao longo da jornada. Outra coisa importante é falta de visão clara do futuro. Sabe, se você não sabe para onde você quer ir, tanto faz o lugar, certo? Existe até um filme da da Alice, no País das Maravilhas, né? Que fala, se você não sabe o seu destino, tanto faz aonde você está indo. Então é importante ter uma visão clara da onde você quer chegar. É lógico que não existe uma chegada num ponto final. Existem etapas ou milestones, são marcos na sua vida que você quer atingir e depois você vai para o próximo nível. Mas se você não tem uma visão clara, você não vai sair do lugar, ou você vai ficar dando voltas sempre na mesma situação. Então é importante você avaliar realmente, eu tenho uma visão aonde eu quero chegar, eu tenho uma direção para onde eu estou indo, porque a partir disso é que você vai saber quais as competências que você precisa desenvolver, quais as habilidades que você precisa ter, o que você precisa melhorar em você para você chegar naquele destino. Porque é diferente uma pessoa que quer apenas um emprego X, de uma pessoa que quer milhões. Ela tem habilidades e competências diferentes que precisam ser desenvolvidas. E aqui no emprego, talvez ela não precise desenvolver tanto quanto uma pessoa que quer se tornar milionária. Então é importante você avaliar aonde eu quero chegar. Uma vez eu tive uma aluna que ela falou para mim que ela não sabia que ela tinha que ter objetivos claros da vida dela. E ela estava deixando de realizar um monte de sonhos porque ela estava simplesmente deixando a vida ser levada. E aí eu falei para ela: não, você que tem que colocar o seu sonho no papel, você tem que definir claramente o destino que você quer ir e você vai em volta daquilo para você realizar. E foi surpreendente que em um ano ela realizou tantos sonhos e desejos que estavam guardados no peito dela e que ela achou que nunca iria realizar porque não estava no destino dela. Mas se a gente não coloca em ação aquilo que a gente tem vontade, aquilo que é nosso desejo, as coisas não vão acontecer, certo? Outra coisa muito importante que tudo que eu tô falando aqui tá no livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, tá? Que é um clássico e é muito importante vou pôr aqui como princípios, porque eles são para sempre, não é algo que você faz por causa de uma geração, uma época. Isso vem se, eh, isso vem ao longo dos anos se mantendo porque são princípios, e princípios é algo que não cai com o tempo. Então é por isso que é tão legal estar olhando esses princípios, porque se você tem objetivos e você colocar esses princípios, com certeza você vai ter sucesso em qualquer empreendimento da sua vida. O outro é falta de integridade e ética nos negócios. Aqui eu vou colocar como ser uma empresa ou uma pessoa íntegra, você sendo uma pessoa íntegra, ou seja, aquilo que você fala, você faz, aquilo que você promete, você cumpre, aquilo que você diz que vai entregar, você entrega e você não rouba, você não tenta enganar, você não tenta levar vantagem, você é honesto,
você com certeza vai ter longevidade nos seus negócios ou em qualquer área da sua vida. Porque pensa bem, quando uma pessoa vê que a outra, ela fala e faz aquilo, aquilo que ela fala, ela faz, com certeza a pessoa sente mais confiança, vê integridade nas ações dela. Porque você pode falar uma coisa e fazer outra. E essa falta de integridade cria uma incongruência e as pessoas percebem. Então, um negócio para ser sustentável, para ser duradouro, para ser realmente ter uma boa fama, uma boa, um bom nome no mercado, criar uma marca forte, precisa ter integridade, precisa ter ética. E com certeza isso vai poder passar de gerações em gerações e as pessoas sempre vão lembrar e vão ser assim, não sei, não digo grata, mas é uma coisa que vai fazer um nome positivo para sua empresa, para o seu serviço. Então, seja ético e seja congruente, seja íntegro na sua palavra, e eu tenho certeza que você vai crescer e vai se desenvolver muito mais rápido. Outra coisa muito importante, que eu vejo isso até principalmente na vida pessoal, não é nem só nos negócios, é falta de responsabilidade pessoal e colocar a culpa nos outros. E aqui, gente, aqui entra aquela questão de botar a culpa na política, nas pessoas em volta, na família, culpando os filhos. Eu não tenho tempo de fazer isso por causa dos meus filhos. Eu não tenho tempo de fazer isso porque o meu marido não deixa. Ou, enfim, porque eu não empreendi por causa da economia, dos negócios, da política. Entenda o seguinte: existem pessoas que estão fazendo dinheiro, que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, que estão tendo tudo do melhor. E com a mesma economia, e com a mesma crise, com a mesma situação política. Então não dá mais para deixar que essas desculpas impeçam você de ir para o próximo nível. Então é importante se responsabilizar. Se eu não tenho algo que eu desejo, é minha responsabilidade. E aqui não é sobre culpar você. Não é você se sentir culpada e mal, eu não fiz por causa do lá. Não, é você se autorresponsabilizar. Olha a diferença. Quando você se culpa, é algo pesado, algo que te coloca para baixo. Agora, quando você se autorresponsabiliza, isso significa que você tem um poder grande. Se você não tem algo porque você sabe que você não fez, isso quer dizer que você só precisa fazer, certo? Agora, quando a responsabilidade é de outras pessoas, aí sim você não tem poder nenhum, porque daí você depende de outras pessoas para algo acontecer. Então, veja o que você está fazendo. Se você está colocando a responsabilidade do seu sucesso nas mãos de outras pessoas, ou se você está assumindo o protagonismo dessa história e realmente assumindo a autorresponsabilidade pelos seus resultados. Porque quando eu entendi a autorresponsabilidade, eu vi o poder que eu tinha nas mãos. Eu não dependia de ninguém, eu não dependia de situação do governo, da política, do meu marido, das pessoas, enfim, que estavam na minha volta, os meus colegas, amigos, ninguém. Eu só dependia de mim. Então foi muito poderoso e eu aconselho você também a seguir por esse caminho que você vai ver como a sua vida vai dar um salto absurdo. Outra questão aqui, ó. Falta de resiliência e dificuldade de lidar com o fracasso. Então vamos ver o que é fracasso? Fracasso é você fazer tentativas para o seu negócio e você errar. Isso não é fracasso, tá? Fracasso é quando você desiste. Você tentou aqui, isso não é para mim, isso não dá certo. Aí você pode considerar como fracasso. Então, se você está tentando crescer o seu negócio, você está querendo se desenvolver, você quer fazer muito dinheiro e você está fazendo tentativas e ainda não conseguiu chegar lá, você não fracassou. Você só descobriu que aquele caminho não é o caminho que vai te levar para onde você quer. Então, quando você tira essa forma de pensar e troca e muda para essa nova perspectiva, esse novo ponto de vista, fica muito mais fácil, certo? Então, entenda, fracasso, ele só existe se você
realmente acreditar que você não consegue, e aí você desiste. Então, resiliência é muito importante. O que é resiliência? É a capacidade de você fazer várias tentativas e você não se abater, e você se sentir até mais forte, você tá melhor até. A cada vez que você faz uma tentativa e você se recupera, você aprende com seus erros, você entende que existe um novo caminho, você vai criando resiliência. Então, para qualquer pessoa que quer fazer fortuna ou ficar rico, não existe outra maneira a não ser você entender que está tudo nas suas mãos, só depende de você. Então, crie resiliência, crie esse músculo, porque a resiliência é como um músculo. Quanto mais você treina, mais resiliente você se torna. E aí você vai ser imune às críticas, ao julgamento que as pessoas estão falando, porque você ainda não chegou lá. Lembre, você está fazendo a sua parte, você está tentando, você está se esforçando, se dedicando. E as pessoas que desistiram, e as pessoas que estão te criticando, te julgando, mas não estão fazendo nada com a vida delas. Então não tenha medo dessas pessoas. Afinal de contas, a pessoa que está realmente ralando, está em busca dos seus sonhos, ela jamais vai te julgar, jamais vai te criticar. Então é importante a gente ter resiliência para conseguir sobreviver às críticas sem nenhum arranhão e conseguir realmente seguir avançando a cada passo rumo ao sucesso e aquilo que a gente deseja conquistar. Outra coisa importante, falta de adaptabilidade às mudanças do mercado. Bom, eu já falei sobre as mudanças tecnológicas, que as pessoas têm medo, então tem que saber se adaptar, tem que saber que as coisas vão mudar e que elas estão cada vez numa velocidade maior. Então, isso é fundamental. Se você não se adapta, você acaba ficando para trás. Assim como grandes empresas que não se adaptaram ao mercado, por exemplo, a Blockbuster, que alugava quando tinha videolocadora, meu Deus do céu. Aqui eu já entreguei a minha idade, né? Que é algo que pessoas de 20 anos nem sabem o que é isso. Então, videolocadora era um lugar onde você ia é, alugar filmes para você assistir em casa. Só que elas não se adaptaram e acabaram perdendo mercado e acabaram falindo. Outras empresas também, por exemplo, a Kodak ou a Canon, que não se adaptou a essa questão da câmera digital e ainda vendia filmes. Então, várias empresas não conseguiram se adaptar ao mercado, não souberam o momento de se adaptar. Então, é importante, é fundamental para você continuar vivo nesse mercado e crescer cada vez mais, é ser adaptável. Ou seja, ter uma mente um mindset de crescimento. Outra coisa importante, se você quer riqueza, é ter vida pessoal e profissional equilibrada. Claro que em algum momento você vai ter que se dedicar mais para alguma área da sua vida, principalmente se você quer fazer dinheiro, você vai ter que se dedicar aos seus negócios, mas buscar ter um certo equilíbrio, ou pelo menos ter, em alguns momentos, voltar a atenção para sua saúde, para sua família, para o seu lazer, para sua vida mesmo, porque pensa bem, se você está focado 100% no seu negócio a vida toda, só trabalhando, vai chegar um momento da sua vida que você vai perder as pessoas que você ama, você vai perder a sua saúde, e aí não vai compensar. Não adianta você ter um monte de dinheiro e estar doente, vai ter que gastar todo o seu dinheiro com remédios, médicos, tratamentos, hospitais. Então, o equilíbrio é fundamental. E equilíbrio não é que é 100% equilibrado, mas sempre quando você está percebendo que está uma balança indo para um lado, volta a atenção para outro lado. Vou dar um exemplo. Eu agora estou focada 100% nos meus negócios. Então, eu estou no modo caverna, o que significa foco, atenção para os negócios. Mas não posso deixar de lado meu marido, minha saúde, cuidar de mim, me priorizar, meu filho. Então, eu dou um pouco de atenção para eles, eu estou presente para eles, mas todo o resto do tempo que sobra, eu consigo focar no meu negócio, porque isso é importante nesse momento. Quando eu chegar num objetivo, que eu vou estar mais tranquila, que eu já souber o caminho, que eu já souber como ter aquele resultado, eu posso focar em outra área da minha vida, dar mais atenção. Mas, claro, eu não vou poder deixar de lado o meu negócio, porque, afinal de contas,
ele existe por minha causa. Então é importante eu também focar um pouquinho, mas não é dar toda a atenção. Então é isso sobre o equilíbrio. Você vai tentando manter as coisas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e assim você vai conseguir que as pessoas também te apoiem, estejam presentes com você. Isso te dá também energia para você seguir com o seu plano. Porque quando você está sozinha também, só fazendo as coisas para conseguir um objetivo, e depois com quem você vai comemorar. Então é importante que você esteja presente com as pessoas que te amam e também querem o seu bem. Outra coisa importante: dependência excessiva de um único fluxo de renda. Então é muito importante, se você quer fazer dinheiro, é crescer, é você expandir, é você ter várias fontes de renda. Eu acho ótimo que eu tenho fonte de renda dos meus livros, das minhas mentorias individuais, do meu canal, que mais? Do meu, como é que é o nome aqui? Dos meus cursos online. Então, são fontes de rendas diferentes. E é muito prazeroso quando a gente consegue criar rendas extras, criar outras fontes de renda. Então, uma pessoa que ela faz dinheiro, ela tem aplicações, ela tem investimentos em ações, em mercado imobiliário, em empresas, ela tem sociedades, tem parcerias. Por quê? Porque tem várias fontes, então ela não está dependente de uma única fonte, que se der ruim, ela perde tudo. Então, esse olhar de você amplificar essas fontes de rendimentos é super positivo, e isso com certeza vai fazer com que você ganhe mais dinheiro. Outra coisa, falta de investimento adequado e gerenciamento financeiro. Qualquer pessoa de sucesso precisa ter um gerenciamento financeiro. Então, se você está endividado, dificilmente você vai sair dessas dívidas sozinho, assim, do nada, e vai fazer milhões, porque o seu modo de pensar é de uma pessoa que tem ali um set point negativo. O que é set point? É aquele valor que você está acostumado a ter todo mês, ou de repente no devedor, ou no saldo positivo. Então, eu preciso que você avalie, e caso você não saiba cuidar da sua gestão financeira, eu tenho um curso básico, é um curso para sair das dívidas e criar uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade financeira onde você vai fazer dinheiro. Então, se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o curso Prosperidade e Abundância. É só para aquelas pessoas que estão buscando realmente crescer, mas não sabe o que fazer e tá lá com dificuldade mesmo, e tá nas dívidas, e você vai aprender como negociar, como fazer sua planilha de mensal e anual, como você fazer investimentos básicos, aqueles logo dos primeiros passos. Aqui não é para você ser um grande investidor e muito menos se tornar milionário, mas para sair das dívidas e começar a realmente ter uma mentalidade de prosperidade e abundância. Então, eu recomendo, tá com preço maravilhoso e faz sentido, hein? Se você quer desenvolver essa área, lembra que eu falei, a gente tem que estar sempre se investindo em nós mesmos, ou seja, investir no recurso mais importante, que é você mesmo, a sua mente. Então, se investir, ou seja, investir em si mesmo, é fundamental para que você tenha riqueza e abundância. Outra coisa, falta de coragem para assumir riscos calculados. Tem gente que tem tão pouca confiança em si mesmo que não tem coragem nem de investir num curso, por exemplo, em si mesmo. Porque não acredita, não acredita que é capaz de fazer o curso, não acredita que é capaz de terminar o curso, não acredita que é capaz de colocar, aplicar aquele conhecimento em algo. Então, imagina a pessoa investir no negócio. Se ela não investir, se ela não tiver esse risco, ela não vai sair do lugar. Então, é importante investir para que você consiga crescer. Uma empresa só cresce quando ela investe. Então, ela faz um pouco de lucro, investe parte daquilo que retornou, para ela conseguir gerar mais lucro. E é assim que tem que ser. O tempo todo tem que estar reinvestindo na empresa, e sempre com riscos maiores, para que você cresça também. Se você investe sempre nas mesmas coisas, está naquele risco, não risco, está naquele que já é certo, você não vai crescer e não tem como fazer fortuna dessa forma.
E para finalizar, não é porque eu tô falando por último que não é importante. Talvez seja um dos mais importantes, é ser grata. Então, muita gente que não é grata pelas conquistas já conquistadas, né? As conquistas alcançadas. A gratidão é a chave da prosperidade e da abundância. Então, a cada passo que você dá, cada movimento que você faz, é importante que você realmente comemore, celebre e entenda que você tem nas suas mãos o poder para você ter uma vida dos sonhos, a vida que você sempre quis. Mas tem que respeitar esses princípios, tem que prestar atenção. Se você não sabe quais são todos os princípios, tem esse vídeo e o vídeo da semana passada eu vou deixar até um card aqui para você pesquisar, para você assistir a primeira parte desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar de saber quais são todos os princípios e eles estão sinalizados no livro Pense em Riqueza. Você pode assistir, na verdade não assistir, ouvir, mas ele é um vídeo no YouTube e também tem um livro que você pode comprar que vale a pena se você quer aprofundar mais esse assunto. Mas eu trouxe aqui os princípios fundamentais para você ter riqueza, de se tornar uma pessoa que realmente vai alcançar um outro patamar de vida. E a gratidão é a apreciação pelas suas conquistas, cada passo que você dá, cada movimento que você tem um sucesso, um micro sucesso, cria motivação para você continuar na jornada. E muitas vezes a gente só está olhando o objetivo final e não consegue apreciar as pequenas conquistas. Eu tenho certeza que se você fizer isso, olhar para cada marco, cada passo, etapa que você superou, você vai se surpreender o quanto você se desenvolveu e o quanto você está crescendo, expandindo a pessoa que você é. Então, celebre cada passo. Seja uma celebração mensal, seja semestral, mas avalie sempre as conquistas que você tem e, e pare um instante para apreciar isso e ver que você lá atrás talvez nem imaginasse que você estaria aqui hoje e o quanto você já cresceu. Essa era a dica, não era uma só dica, dei várias aqui de hoje sobre como ser uma pessoa rica. E se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham riqueza e abundância. Eu acredito muito que quanto mais a gente tiver abundância e riqueza na nossa vida, mais a gente pode ajudar os outros. E às vezes é só uma palavra, é só um vídeo que vai fazer diferença na vida da pessoa. Pode ser o gatilho que ela precisava para dar prosseguimento aos seus sonhos e você pode ser essa pessoa que vai levar esse conhecimento para ela. Então compartilha esse vídeo, já deixa um like se você gostou e se você não gostou também deixa ali para eu saber, porque é muito melhor alguém discordar do que simplesmente passar batido e não fazer nada. A gente veio nesse mundo para deixar nossa marca e nossa presença, então deixa ali um comentário, um like ou dislike, que vou gostar muito de saber a sua opinião. E eu e você já temos um encontro marcado e eu te espero no próximo vídeo.